Então, o que será que a Bíblia diz sobre sensualidade? O versículo mais comum para discutir esse tipo de assunto na Bíblia está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, nem com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que professam servir ao Senhor. Interessante que o termo modéstia está associado com pudor. Pudor é recato, é o sentimento ou constrangimento quanto àquilo que é contrário aos bons costumes. Mas não só isso, modéstia também está associado com a ausência da vaidade, com a ausência da ostentação e com a ausência do luxo. Interessante que quando o apóstolo usa modéstia e discrição, ele está associando com a questão da proibição das tranças, do ouro, das pérolas e das roupas muito caras. Claro que se fosse hoje em dia, ele não usaria esses termos, porque hoje em dia não é muito comum o uso de ouro ou roupas caras pela maioria das pessoas. Creio que a coisa mais comparável a essa ideia seria o uso de maquiagem, porque é algo bastante visual, é algo que chama bastante atenção em questão da beleza exterior. Interessante que esses dois termos, claro, também a decência, também estão inclusos nessa ideia. Prescrição e a modéstia. Mas a decência, ela tem algo interessante no senso comum, menos para muita gente, ela não está associada à sensualidade, pelo contrário, ela é o oposto. Para algumas pessoas isso é até meio absurdo, meio estranho, mas para ainda mais gente, a indecência é facilmente associada com a sensualidade, com a provocação, com algo provocativo. Mas não vou ser injusto porque muita gente não acha que esse versículo seja o suficiente para dizer que a sensualidade não é um erro. Por isso eu vou abranger mais outros assuntos que vão expor essa ideia de maneira mais, talvez mais eficiente, talvez mais precisa, mas que faça você pensar nesse assunto. A questão que eu quero considerar é a questão dos filhos. Na Bíblia, filho geralmente é aquele que está associado diretamente a alguma coisa ou alguém. Eu recomendo muito ler o capítulo 8 do Evangelho de João, porque é um capítulo em que Jesus discute com os fariseus. Tem um pouco dessa ideia de filho. Então, voltando à ideia de filho, que sempre está associado com alguma coisa, por exemplo, filho da desobediência, filho da ira, filho do inferno, filho de Belial, filhos da luz. Essa ideia de filho está associada a talvez uma característica. O filho sempre está associado com alguma coisa em relação ao pai, entre aspas. Não necessariamente o pai, mas também o pai. Você vai entender. O ponto que eu quero chegar é a diferença entre os filhos do diabo e os filhos de Deus, certo? Os dois versículos onde está citado o termo filho do diabo são em João 8:44 e 1 João 3:10. Interessante deixar clara essa ideia de que o filho sempre está associado a alguma coisa. Nesse caso, de filho do diabo e filho de Deus, não só no caso do filho de Deus nascer de Deus, mas também ter características associadas a Deus, características que imitam o caráter de Deus. Versículos que você pode encontrar são Mateus 5, versículo 9, Romanos 8, versículo 14 e 16, Galatas 3, do 26 ao 27, Galatas 4, do 4 ao 7, e Hebreus 12, do 7 ao 8. Claro, esse não é o único ponto do homem ser a imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Mas o que é que o homem, imagem e semelhança de Deus implica? É interessante que o homem ser imagem e semelhança de Deus não significa só que o homem tem características físicas semelhantes a Deus, ou que o homem tem poder de dominância sobre a terra, mas também que o homem foi criado para ter um caráter semelhante ao caráter de Deus. Por exemplo, a justiça, a santidade, o amor. À medida que você lê o Novo Testamento e vai aprendendo mais com Jesus Cristo, você percebe que
Essas são características que precisam estar impressas dentro do homem. A natureza do homem precisa ser mudada para ser mais parecida com a natureza de Deus. Claro que para isso o homem precisa nascer de novo e tal. Mas a questão é que isso é algo a se considerar. Um caráter semelhante ao caráter de Deus, e você já vai entender por que essa questão do filho e homem, imagem e semelhança. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13, está escrito: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Ponto que eu quero deixar para você refletir é: se o homem é a imagem e semelhança de Deus e os filhos imitam as características do pai, então nem os filhos nem aqueles que querem imitar a Deus podem levar outras pessoas ao pecado através da tentação ou de qualquer maneira que seja. O ponto é que quando você conecta esses dois pontos, imagem, semelhança e filho, a ideia de que Deus não tenta, você passa a ter mais motivos para não provocar o teu irmão ou qualquer outra pessoa, ainda que não seja seu irmão ou qualquer outra pessoa do mundo, ao pecado, certo? Esse é o ponto que eu quero deixar claro. Claro que eu acredito que isso não seja o suficiente para te convencer. Eu quero trazer mais informação para você refletir. Mas pense nessa ideia de que o Filho de Deus, que imita a característica de Deus, não tenta ninguém para levá-lo ao pecado. Nem aquele que quer ser imagem e semelhança de Deus se aproximar ainda mais da imagem e semelhança de Deus, mesmo sendo filho. Se quer imitar a Deus, também não pode tentar, correto? Que a questão que eu quero entrar agora é a questão de pedra de tropeço. Para isso, vale lembrar de Mateus 5, versículo 27 ao 30, que está escrito: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. A partir daí ele desenrola falando que se um membro teu te faz pecar, arranca-o e lança-o fora. Melhor entrar no céu sem um membro do que ser jogado de corpo inteiro no inferno, certo? O ponto que eu quero chegar é que pedra de tropeço, ainda que não esteja evidente nesses versículos, ele está e eu vou expor para você à medida que o vídeo vai passando. Pedra de tropeço é um termo que está em Mateus 18, 6 ao 9, Marcos 9, 42, 47, Lucas 17, 1 e 2. Em uma das passagens está escrito: Mas qualquer um que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Mó de azenha ou mó de atafona, para quem não sabe, para quem não conhece, é uma pedra grande de moinho usada para moer trigo. Ela é bem grande, bem pesada. A ideia de alguém ser lançado ao mar pelo pescoço com uma pedra muito grande é muito forte. Mas eu quero chegar ao cerne da ideia de pedra de tropeço e escândalo, porque isso não é algo que as pessoas buscam esclarecimento com muita frequência. Muita gente que está na igreja não busca esclarecimento para determinados pontos e acabam errando por ignorância. Pedra de tropeço é um termo hebraico que traduzido para o grego ficou escandalon, que traduzido para o português é escândalo. Ou seja, pedra de tropeço e escândalo são a mesma coisa. E a ideia dos dois termos, que são um, é de alguém que leva outra pessoa a pecar, ou alguém que leva outra pessoa a cair. Isso é pedra de tropeço. Por isso, quando você se veste de maneira inapropriada, de maneira sensual, você acaba se tornando uma pedra de tropeço para alguém. E de acordo com Jesus Cristo, não sou eu. Não fui eu quem fiz as regras, é o que está na Bíblia. De acordo com Jesus Cristo, alguém que é pedra de tropeço, melhor seria que se amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e lançasse na profundeza do mar. E isso é muito pesado, mas eu ainda acho que isso não é o suficiente para te convencer. É interessante que em Hebreus, Paulo ele fala que a lei é uma sombra das coisas presentes ou das coisas futuras, das coisas que já aconteceram e hão de acontecer. A passagem está lá em Hebreus 8:5
Hebreus 9:9 e Hebreus 10, versículo 1. É interessante que Jesus Cristo, durante sua passagem, sempre deixa isso exposto. Claro, se você conhece um pouco da lei de Levítico, você vai perceber isso. Por exemplo, em Levítico 19:14, está escrito: não amaldiçoarás o surdo, nem porás uma pedra de tropeço ao cego, mas temerás ao teu Deus. Eu sou o Senhor. E aí você vê a exposição da lei antiga, que tem um significado muito específico, sendo aberto e tendo um significado muito mais abrangente. Mas o ponto que eu quero chegar não é esse. Em algumas passagens da Bíblia do Novo Testamento, ele fala que o povo de Deus, os cristãos, foram escolhidos para sacerdócio santo, para sacerdócio real. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9, está escrito. Versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele toda a glória e o poder para todo sempre. Amém. Tá, mas qual o ponto que eu quero chegar com a ideia de sacerdócio, a ideia de a lei, a sombra das coisas futuras, das coisas presentes? Em Êxodo, capítulo 28, versículo 2 e versículo 4, está escrito: E farás vestidos santos a Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestidos a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Versículo 4. Farão, pois, vestidos santos a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Interessante que os vestidos santos, as vestes santas, elas são critério para administrar o ofício sacerdotal. O sacerdote, ele nunca poderia entrar na presença de Deus se não estivesse vestido apropriadamente, porque o tabernáculo era um ambiente santo. Claro que esse não é o único versículo. Está escrito em Êxodo 28, versículo 41. E vestirás com eles a Arão teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Êxodo capítulo 29, versículo 29. E os vestidos santos, que são de Arão, serão de seus filhos, depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. Claro que não existe só esse critério, existe também um critério muito curioso que, ainda em Êxodo, Deus dá um mandamento bem pequeno a Moisés na hora de executar os sacrifícios e as oblações. Claro que a gente sabe hoje em dia que os sacrifícios têm um teor um pouco diferente dos sacrifícios antigos, mas ainda assim a gente entende que louvor, cânticos também são como sacrifícios a Deus e jejuns também são como sacrifícios a Deus. Então, ainda assim, considerando isso como sacrifício, eu vou falar esse versículo de Êxodo, capítulo 20, versículo 26. Não subirás também por degraus no meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Ou seja, para se executar o sacrifício e a oblação, Moisés não poderia subir ao altar em degraus, para que a nudez dele não fosse exposta diante do povo. E a questão final que eu quero deixar para sua reflexão é sobre a consequência da sensualidade. O que a sensualidade provoca? A sensualidade, ela desperta o desejo, a concupiscência, porque concupiscência e desejo são a mesma coisa. Desperta os desejos da carne para o pecado. Não é algo muito justo e muito saudável para um irmão em Cristo, qualquer um que busca santificação, ter esse tipo de prática. Não só porque filhos de Deus não tentam, mas também porque a gente tem que entender que não só a gente busca santificação, mas o nosso irmão também busca santificação. Se a gente desperta o desejo da carne do irmão que está buscando santificação, a gente não está fazendo algo que é agradável a Deus.
mas a gente está fazendo algo que é agradável ao inimigo, porque não é da vontade do inimigo que o homem se santifique, que o homem se aproxime da imagem e semelhança de Deus. É da vontade do inimigo que o homem peque. Logo, você não está fazendo a vontade de Deus. E é uma questão muito mais lógica que se o Evangelho e o Espírito Santo eles vêm para levarem o homem ao arrependimento dos pecados, não é justo que a santidade ela induza, ela leve o homem ao pecado ou à tentação. Em Judas, ele fala que uma das características daqueles que não têm o Espírito é a sensualidade. Claro, você pode ler Judas inteiro e você vai perceber que Judas está aplicando a sensualidade como uma característica. Versículo 19, porque Judas só tem um capítulo, então versículo 19. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Eu espero que isso seja satisfatório para o seu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento em Cristo, porque a minha intenção aqui não é de modo algum julgar você ou condenar você. A minha intenção aqui é fazer com que você cresça espiritualmente, busque santidade. Não pense que eu estou aqui para condenar você, não. Jesus Cristo em Apocalipse, quando ele está repreendendo as igrejas, a uma delas ele fala que ele repreende quem ele ama. Se isso para você é uma repreensão, se esse vídeo para você está sendo uma repreensão, é excelente, porque isso te faz se aproximar ainda mais de Deus. Se esse vídeo te fez se interessar ainda mais pela Bíblia, ótimo. Se esse vídeo te levou a pensar ou a refletir, ou a perceber que você pode estar cometendo algum tipo de erro, ótimo também. Esse vídeo aqui não é para trazer problemas para você, é para te ajudar a chegar a uma solução. Lembra de orar a Deus antes, perguntando a Ele se o que você está ouvindo e vendo é verdade ou enganação, para que você não caia no erro ou coisa do tipo. Reflita na ideia de você orar antes. Pergunta a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai responder. Eu tenho certeza absoluta que Ele vai responder. Se você está aqui, não é por acaso. Então, ora, pergunta a Ele se tudo que eu falei é verdade ou é mentira. Ele vai te responder. Porque Ele te ama e eu te amo também. Então, eu realmente espero que o nome de Deus tenha sido glorificado grandemente através desse vídeo. Tenha sido glorificado grandemente na sua vida. Realmente espero que você cresça muito espiritualmente e se aproxime cada vez mais de Deus. Em nome de Jesus. Amém.